né? Então, você está nessa simulação que você vai fazer, a gente está trabalhando, estudando duas espécies de lagarto, tá? Anoles randômicos e anoles imaginários, certo? Anoles existem no gênero, é um gênero de lagartos, os randômicos imaginários é uma invenção, claro. Randômicos quer dizer ao acaso, imaginários quer dizer a imaginação. Em uma área de Mata Atlântica, tá legal? Essas duas espécies ocorrem em Mata Atlântica. E um outro estudo que foi feito com essas mesmas espécies na Caatinga, tá? Havia sido proposto que randômicos têm preferência alimentar por insetos, enquanto que imaginários têm preferência por aranhas. Então, na Caatinga, um gosta mais de insetos, o outro gosta mais de aranhas. O que você vai tentar ver? Será que o que foi achado na Caatinga vale para a Mata Atlântica? Legal? Para testar se o mesmo ocorria na sua área de estudo, você amostra o conteúdo estomacal desses lagartos. Legal? Como é que você faz isso? Você pode fazer o bichinho vomitar, você pode examinar as fezes dele, legal? Ou você pode matar o bichinho e ele ver o que tem no estômago. Perfeito? Então, tem várias maneiras, mais ou menos invasivas, de você ver isso. E aí, você tentava ver a proporção de aranhas e insetos que tinha na barriga deles. Perfeito? Quantos pedacinhos de aranha, quantos pedacinhos de insetos. Para tentar ver, essa espécie come mais inseto ou come mais aranha. Legal? Só que além disso, você também usou armadilhas de artrópodos para ter uma ideia de qual a quantidade, a disponibilidade de aranhas e de insetos que tinha no meio ambiente. Legal? Então, por que você fez isso? Porque, veja só, imagina que você abre o estômago do bichinho e está cheio de aranha e pouco inseto. O que pode estar acontecendo? Ele pode estar comendo aranha porque ele gosta de aranha, mas ele pode estar comendo de aranha porque só tem aranha naquele lugar. Entendeu? Ele até não gosta muito. Perfeito? Então, o fato de um organismo comer alguma coisa não quer dizer que ele tem preferência por ela. Pegaram a ideia? Preferência é quando, podendo escolher, e nem sempre a gente pode, eu prefiro X em relação a Y. Legal? Para isso é importante a gente ter uma ideia da disponibilidade do alimento no ambiente. O quão fácil é você conseguir X e o quão fácil é você conseguir Y. A partir disso, você criou 3 hipóteses básicas, 4 na realidade. H0 as duas espécies não demonstram preferência significativa pelos itens estudados, cujas proporções não diferem daquela encontrada no ambiente, mais do que esperado pelo acaso. Então, olha só, né? Basicamente é o quê? O que tem na barriga deles é a mesma proporção que tem no ambiente. Então, ele não está escolhendo. Ele está comendo o que aparece. Pegou a ideia? H1. As duas espécies preferiram um dos itens, aranhas ou insetos. Então, eles não estão comendo na proporção que tem no ambiente. Eles têm preferência. E essa preferência é a mesma encontrada na Caatinga. Há randômicos com preferência por insetos e há imaginários com preferência por aranhas. Legal? Isso é H1. H2, também os lagartos têm preferências, mas as preferências são invertidas. O que gosta de inseto na Caatinga, na Mata Atlântica, gosta de aranha e vice-versa. Legal? Se H2 é verdade, isso pode demonstrar o quê? Que essas espécies têm uma flexibilidade ecológica. Legal? O gosto delas muda de uma população para outra. Talvez porque as populações tenham sofrido processos evolutivos diferentes. Talvez porque os insetos da Mata Atlântica não sejam tão gostosos ou mais ou diferentes dos insetos da Caatinga. Só que, na realidade,
Além disso, você pode fazer várias outras hipóteses, porque várias coisas podem acontecer. Uma das espécies pode ter preferência, a outra não. Agora, uma das espécies pode ter preferência igual a que ela tinha na caatinga, e a outra pode ter uma preferência invertida. As duas podem gostar de insetos, ou as duas podem gostar de aranhas. Tá vendo que tem várias possibilidades? Perfeito? E aí, a partir disso, a gente vai fazer um roteiro. Tá aqui. Certo? A gente vai abrir uma simulação no Excel. Que é aquela simulação que a gente já conhece. Certo? O que isso simula? Tá? Aqui eu tenho a proporção do ambiente. Tá? Então você passou uma rede no ambiente e você pegou mais ou menos 2.000 insetos e 600 aranhas. Né? Ele já calcula para você a porcentagem. Está vendo que no ambiente tem, né, um pouquinho mais de insetos do que de aranhas? Só que antes de a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? Digitar o seu nome. Legal? Para não ficar igual ao seu coleguinha, porque senão você e seu coleguinha perdem pontos. Isso não é bom para ninguém. Vamos lá. Legal? Agora, nessa simulação, o que aconteceu? Agora eu tenho, em proporção, mais insetos do que aranha na barriga, tá vendo? E já no Arrandômicos, eu também tenho mais insetos do que aranhas. Mas repara que eu tenho bem mais insetos do que aranhas em termos proporcionais. Aqui era 76%. Repara só que nunca você vai achar, isso nesse simulador é feito de tal maneira que sempre você vai ter mais no ambiente do que na barriga deles. Esses férias que eu experimento. Se eu passo uma rede de artrópodes, eu vou pegar uma quantidade muito grande de artrópodes, tá? Muito mais do que você vai conseguir pegar nas fezes dos lagartos. Pegou a ideia? Legal? Bom, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer agora, geramos a simulação, a gente não quer que ela fique mudando, legal? A gente dá um Ctrl Copy, vai para cola, agora vocês já conhecem como funciona, né? Eu clico aqui, ó, colar especial, o que é? Somente valores. Legal? Novamente, ó, colar especial, valores. Eita, gerei outra. Tudo bem, é a vida. Tá? No que eu fiz esse processo, ele mudou, tá percebendo? Tudo bem, então vamos trabalhar com essa questão aqui. Ok. Então, o que é que a gente tem aqui? Tá? Aparentemente, tá? As duas espécies... Pronto, aqui está um exemplo ótimo. Tá? Segundo esses dados aqui... Tá? Ao invés de ficar gravando, aqui a gente não pode ficar em pé. Segundo esses dados aqui, arrandômicos têm preferência por quê? Por insetos ou por aranhas? A gente teria vontade, intuitivamente, de responder que ele tem preferência por insetos. Mas não. Porque, repara só, que embora tenha mais insetos do que aranhas na barriga dele, legal? 53%, 47%, a proporção de insetos na barriga dele é menor que a proporção que tem no ambiente. Legal? Então, ele aparentemente está evitando comer todos os insetos que aparecem. Pegou a ideia? Então, esse trabalho tem essa pegadinha. A pegadinha desse trabalho. Claro, o que a gente vai ter que testar, essa diferença é significante. Na verdade, ele pode estar comendo a mesma proporção que tem no ambiente, então ele não tem preferência nenhuma. Tá? E isso aqui é só fruto do acaso. Lembra a história do acaso? Mas, se isso for significante, ele tem preferência por aranhas.
certo? Porque a proporção de aranhas na barriga dele é maior que a proporção de aranhas no ambiente. E a proporção de insetos na barriga dele... Não quero. E a proporção de insetos na barriga dele é menor. Pegou a ideia? Um bom exemplo é assim, por exemplo, quem gosta de comer arroz com torresmo, né? Então imagina que você tem arroz e no meio do arroz tem alguma coisa que você gosta. Uva passa, torresmo, legal? Tem muito arroz e pouco torresmo. A pessoa que tem preferência, né, o que ela tenta fazer? Ela tenta pegar o torresmo para ela. Só que é difícil porque tem pouco. Então ela acaba ainda comendo muito arroz. Mas ela come mais torresmo do que ela devia porque ela tem preferência. Aqui você tem a mesma situação, olha só. No ambiente, o arroz é os insetos. O torresmo é a aranha, concorda? O que é que ele pode estar fazendo aqui? Pegando as aranhas. Dando preferência quando elas aparecem. Já há imaginários. Ele parece ter preferência pelo quê? Por insetos. Porque agora sim, a proporção de insetos na barriga dele é maior que a proporção no ambiente. Gente, você vai ficar fazendo isso comigo? Legal? Então, aparentemente tá. Só que o problema é que a gente não sabe se essas diferenças são significativas. Então, a gente vai ter que montar uma tabela de contingência, 2 por 2. Porque a gente vai fazer Q quadrado. Quem já fez Q quadrado aqui? Né? Então, isso é uma tabela. Isso se responde com Q quadrado. Legal? Como é que funciona? Você vai botar o que você encontrou no estômago e o que você botou no ambiente. Tá legal? No ambiente, é sempre a mesma coisa. Olha, Ctrl copy, Ctrl V. Legal? No ambiente. O ambiente é o mesmo para as duas espécies. O que varia é os estômagos. Em arrandômicos, eu tenho quanto nos estômagos? Aqui, ó. 718, 628. Em A imaginários, 372, 165. Legal? Perfeito? Tá? Repara que você bota os números, não as porcentagens. Isso é muito importante. E aí, você vai para a segunda parte da nossa análise, que é a parte... Tá? Inclusive, eu dou um exemplo aqui, olha só, como você constrói isso aqui. Né? Eu dou um exemplo de como você faz a tabela de contingência. Esse roteiro aqui está super explicado. Legal? Nem precisa do vídeo, mas a gente vai botar mesmo assim. E agora, a gente vai fazer um teste de Q quadrado no R. Tá? Olha só como a gente vai fazer um teste de Q quadrado no R. A gente vai abrir o R. Vai abrir no script. Certo? E tem esse script aqui, ó. Script Q quadrado por proporções. A gente abre ele. Tá? E a gente vai executar ele. Colei aqui para vocês verem melhor. Então, a gente vai criar uma tabela de contingência no R. A gente, para isso, vai usar esse comando aqui, ó. Criar um objeto chamado table, tabela, entendeu? Que vai ser uma matriz de x, y, w e z. Tá? x, y são valores observados. W e z são valores esperados. No caso da gente, tá? Ou melhor,
muitas coisas abertas. No caso da gente, muitas coisas abertas. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que mexer no R. X e Y observados. No randômicos é 718, 628. Então, olha só. 718, 628. E W e Z, o que você encontrou no ambiente, o esperado. 1593, 970. Tá? Eu dou um Ctrl R aqui, gerei a tabela, não deu imagem de erro. Tá? E agora eu vou atribuir nomes para isso. Eu vou construir uma tabela bonitinha. Eu vou... Ctrl R. Não. Só dar Ctrl R em cima dos comandos. Não precisa selecionar nada. Você vai dando Ctrl R, ó, e ele vai fazendo. Tá? E aí aqui vai criar nomes. E aí você vai chegar nomes da coluna. Quando você chegar no final, olha o que ele vai fazer. Viu o que ele fez? Legal? Ele criou aqui, ó, a nossa tabelinha. Tá? Você vai fazer isso para randômicos, depois você volta aqui e substitui o número para outra espécie. E agora, ele vai fazer um Q quadrado, certo? O Q quadrado, ele testa se tem diferenças em proporções. Legal? É essa função aqui, ó. Tá? Para o R mostrar o resultado, isso aqui. Então, olha só. Gerou esse número aqui, ó. Tá? Que número é esse? Quantas casas decimais? Menos 7 casas decimais. 0.00000001224. Isso é significativo ou não? É super significativo. Tá? Se você tiver dúvida, você vai para o Excel. Cola o número aqui, ó. E tá vendo que ele mostra aqui o número? Esse número aqui é menor ou maior que 0.05? Bem menor que 0.05. Então, essa diferença de proporções é significativa. Veja só, isso não quer dizer, você não está testando os números brutos. Tá? É óbvio que os números diferem entre eles. É óbvio que tem muito mais inseto e aranha na natureza do que na barriga deles. Certo? Faz sentido. Mas você está interessado nas proporções. Tá? O Q quadrado, embora você coloque os números, ele testa as proporções. Então, quando ele dá significativo, ele diz que tem uma diferença de proporções. Então, esse 62,38% difere desses 53% e 47%. Legal? Isso é um sinal que há randômicos, tá, tem uma preferência alimentar. As proporções de insetos e aranhas que tem na barriga dele diferem das proporções de insetos e aranhas. Eu estou quase fazendo isso, né? Para ele parar de me incomodar. Diferem das proporções encontradas no ambiente. Tá? Ou seja, ele tem preferência por quê?
ele tem preferência significativa por aranhas. Por quê? Tem 47% de aranha na barriga dele, 38% de aranha no ambiente. Então, ele está tentando pegar as uvas passas no meio do arroz. Está tentando pegar o torresmo no meio do arroz. Tá? O teste de pi quadrado é um teste que trabalha, então, com proporções. Tá? Tem várias variações do pi quadrado ou testes semelhantes. Tá? Tem 2 outros testes que fazem isso. Tá? Um é o pi quadrado sem correção, depois eu vou explicar para vocês. Também dá significativo. Tá? E um teste chamado teste exato de Fischer, que também dá significativo. Mas repara que os P's deles são diferentes. Tá? E são testes diferentes, mas todos eles estão me dizendo a mesma coisa. Na verdade, o mais importante aqui é esse primeiro pi quadrado, e é nele que eu quero que você baseie suas conclusões. Tá legal? Muito bom. Ok. Certo. Alguma dúvida? Então vamos parar de filmar.